Hello guys, how are you? Be welcome to one more live class. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula ao vivo. Meu nome é Caio, professor na Universidade do Inglês, e semanalmente eu tô aqui com vocês trazendo um conteúdo diferenciado para impactar o seu inglês. Seja você alguém que já começou, já está nessa jornada conosco de aprender inglês pela internet, seja você que está começando agora, mas sabe que o inglês vai impactar diretamente a sua vida profissional, essa videoaula, ela é dedicada para você. No tema dessa aula de hoje, para não me alongar muito e a gente partir direto para o conteúdo, ao longo das minhas aulas eu tenho percebido que uma das dificuldades das pessoas tem sido ter pontos de contato com o inglês. Devido ao nosso ensino regular, muitas vezes nós criamos o hábito de eu só estudo quando eu preciso daquele conteúdo. Ou seja, se a minha prova é amanhã, eu vou passar o dia inteiro hoje estudando, ao invés de me dedicar um pouquinho cada dia ao longo do bimestre, eu sempre tenho a tendência de deixar para a última hora. E quando se trata do inglês, quanto mais pontos de contato nós temos com o inglês, fica mais fácil de memorizar a informação. É muito comum eu ver algumas pessoas que chegam para as aulas, elas ficaram de uma semana, 2 semanas devido ao trabalho ou mudança, elas ficaram sem fazer aula e quando elas vão fazer a aula, elas têm dificuldade. É como se aquilo fosse novo para elas, elas estivessem começando, mesmo já tendo estudado há um tempo. E a diferença de uma pessoa que faz essa pausa e volta e tem facilidade e a que tem dificuldade é essa. Ao longo do tempo que ela ficou parada, ela ainda tinha pontos de contato com o inglês. Só que com a nossa correria é muito difícil ter esses pontos de contato. Então, nessa videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês 8 dicas que eu acredito que vai facilitar muito você a colocar o inglês no seu dia a dia e não vai exigir que você pare a sua rotina, as suas tarefas diárias para treinar o inglês, mas você vai complementar, você vai ter inglês nas suas tarefas, ok? So, let me share my screen with you, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês e assim podemos iniciar. So, let's do it, vamos lá. Ok, guys, so now you can see my screen. Agora vocês conseguem visualizar a minha tela e o que nós vamos falar hoje são sobre essas dicas. O que você pode fazer para treinar o seu inglês diariamente. Lembrando, você vai aproveitar o seu tempo improdutivo e tornar ele um tempo produtivo. A primeira dica, algo que você pode fazer, é a leitura em voz alta. Pensa bem, quantas vezes você já está ali, por exemplo, sentado, esperando para ser atendido em algum lugar, ou você está no seu horário de almoço, por exemplo, você já almoçou, está só sentado, esperando dar o seu horário de retornar para o trabalho, e você está ali parado, simplesmente pensando em nada. Você pode aproveitar esse tempo para treinar o seu speaking, fazendo uma leitura em voz alta. Como assim, Caio? Quer dizer então que eu vou ter que ficar igual a moça da foto, lendo em voz alta no meio do meu trabalho? Não, você tem smartphone, você pode imprimir letra de música, você pode ter tudo no seu tablet, agora é muito mais fácil. Mas o que que eu fazia e de onde que eu tirei essa dica? Eu tinha um pequeno bolo de folhas impressas de letras de música e eu andava sempre com eles na mochila. Se eu estava esperando minha mãe, minha tia ou alguém para ser atendido em algum lugar e eu tinha que estar junto, eu estava lá sentado e estava fazendo uma pequena leitura em voz alta à altura para que eu conseguisse me ouvir e acostumar com a minha voz em inglês, e eu estava lá fazendo a leitura, treinando o meu speaking. Isso me ajudou também, principalmente na questão da confiança. Por quê? Porque tem muitas pessoas que se preocupam como o outro, o próprio amigo, vai pensar do inglês dela. Ou seja, ela não consegue se concentrar pensando na opinião do outro. Ao fazer isso, independente do lugar que eu não estava nem aí para as pessoas que estavam ao redor. Eu só estava ali fazendo uma leitura e treinando o meu inglês. Ou seja, eu poderia estar parado, poderia estar olhando a televisão de um consultório que não ia estar passando nada para agregar, mas eu decidi que eu ia estar com esse conteúdo. O texto que você vai utilizar, ele pode ser qualquer texto, desde uma fábula em inglês que você procura na internet, a letra da sua música preferida, um trecho de um filme, um artigo de um blog, um texto de uma palestra, pode ser qualquer um, porque aqui o exercício é simplesmente você treinar o seu speaking, seu aparelho fonador e se acostumar com a sua voz em inglês, que vai ser diferente no começo, quando você estiver fazendo esses primeiros tipos de atividade que envolvem a fala.
Ok? Então, essa é a primeira dica, fazer leitura em voz alta. E você pode utilizar esse tempo para fazer essa atividade, ok? Let's go. Second, gravação. Por que é importante ter a gravação? Muitas vezes, um dos problemas quando nós estamos aprendendo inglês, treinando, é que nós não temos um parâmetro. Por exemplo, eu comecei aonde que eu tô, eu preciso melhorar o que e o que eu faço. Ou seja, fica perdido. Eu só faço um monte de coisa, mas nunca paro para perceber qual realmente é o meu nível, o que eu preciso fazer para melhorar. E a gravação te ajuda a manter um arquivo de vários dias, meses, até mesmo anos, que você pode fazer para comparar a sua evolução. Então, com o smartphone, às vezes você está lá, fonezinho de ouvido, algumas pessoas vão pensar que você está falando com outra pessoa no celular, mas você está lá fazendo a gravação de um texto, por exemplo, que você viu no tópico anterior, ou de uma letra de música, ou então o ambiente que você está não permite fazer o quê? Não permite fazer barulho. Então o que você faz? Opa, deixa eu ouvir as minhas outras gravações, deixa eu perceber aqui como está a minha voz. E aí você vai treinando o seu listening e vai novamente, porque esse tem sido assim, como se fosse o ponto fraco de muitas pessoas, se acostumar com a própria voz em inglês. Você respira diferente, sai um som diferente, não é a voz que você está acostumado. Isso começa a dar medo, uma certa insegurança, você acha que está tudo errado e aí você acaba desistindo. Mas na verdade é só uma questão de se familiarizar como é a sua voz em inglês. Então com isso você tem a sua própria voz e você está treinando a ouvi-la, se acostumar e está treinando o seu listening, prestando atenção onde você porventura pode estar cometendo alguns equívocos e coisas do tipo. Então fazer gravações ajuda você a manter um bom arquivo de como que você está indo nas suas atividades e ajuda a treinar o seu listening e se acostumar com a sua voz, ok? Então, vamos lá. Next topic, o próximo tópico, criar diálogos em inglês. Às vezes você está lá sentado, você pode estar com a sua mochila, ou você levou lá a sua bolsa, você está com o seu caderninho, você pode começar a escrever coisas em inglês. E o mais adequado é que sejam diálogos em inglês. Por que diálogos em inglês, Caio? Porque você vai simular situações que vão acontecer. Então imagina que você está esperando para ser atendido no consultório. Poxa, imagina você escrevendo um diálogo, como que seria essa conversa em inglês, a conversa que você tem com o seu médico ou com a recepcionista, por exemplo. Você começa aí escrevendo o seu diálogo. E o diálogo é bom porque você trabalha com palavras que tem no seu dia a dia. E é algo que ele não necessariamente tem um fim. Você pode ir escrevendo ele e, opa, fui chamado, vou para o consultório, guardei, num outro dia que eu tive um tempo, deixa eu continuar aqui o meu diálogo. Você pega a mesma linha de raciocínio e vai começando o seu diálogo. Então isso é muito bacana. E para você que ainda não sabe como que você pode criar o seu diálogo, ou você quer um modelo, por exemplo, eu tenho um site que eu vou recomendar e vou deixar o link aqui na descrição, que tem vários diálogos e vários tópicos para você se basear e criar os seus próprios diálogos em cima desses. Tem de várias situações, como você pode ver aqui nesse título, são situações do dia a dia, daily life, e podem ter várias, como eu moro em Pasadena, você tem uma namorada, levando o cachorro para passear, pedindo dinheiro emprestado, são várias situações que você pode ir treinando. Então você pode pegar uma situação dessa, copiar e logo em seguida criar um outro diálogo, mudando algumas coisinhas, porque ajuda você a passar por aquela situação. E você pode fazer isso em qualquer lugar, fila de espera, você pode fazer isso na sua casa quando você tem um tempo livre, no horário de almoço do trabalho, no ônibus, no transporte público que você pega, são várias coisinhas que você pode ir fazendo. Ok? Então, essa é a outra dica: criar diálogos. E esses mesmos diálogos, para você treinar ainda mais num tempo livre, se você está com dificuldade, Caio, seguinte, eu sou muito mal em criação de história. Tinha dificuldade quando fazia redação em português na escola, não consigo ter uma ideia para criar um diálogo. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar os mesmos diálogos que tem no site anterior, que eu mencionei no slide anterior, e você pode imprimir aqueles diálogos. E conforme você vai imprimindo, o que você vai fazendo neles depois, no seu tempo livre? O fonético e a tradução. Ou seja,
Tá lá, a linha em azul. Good evening, I would like to place a collect call to Brazil. Ah, beleza. Deixa eu ver se eu lembro a tradução desse daqui. Boa noite, eu gostaria de fazer uma ligação a cobrar para o Brasil. Beleza, agora eu vou treinar o meu fonético para pegar bem a pronúncia dessa palavra. O fonético nada mais é do que você escrever ao pé da letra a pronúncia. Então fica igual a linha em vermelho. Good evening, I would like. Dessa forma, você não vai ter o áudio. Às vezes você pode estar sem o seu fone ou no seu celular não tem nenhum áudio, mas quando você bate o olho naquele texto, somente na linha vermelha, a pronúncia já fica bem mais clara para você lembrar. Porque se você lê exatamente como está ali em vermelho, fica a pronúncia exata daquela palavra. Então, se você não gosta de criar diálogos ou tem uma dificuldade, você pode traduzir diálogos e criar o fonético deles durante esse seu tempo livre, ok? Let's continue, continuando. Uma outra coisa que você pode fazer é o flash speech, que numa tradução literal seria o discurso relâmpago. Muitas vezes tenho correria. Caio, a minha vida é uma correria. Eu não consigo parar, eu não pego o transporte público, eu estou de carro, então tenho que prestar atenção no caminho, não consigo me concentrar. O que, que você pode fazer? Estou lá na minha casa, estou arrumando as minhas coisas, preciso sair para trabalhar, preciso sair para fazer alguma coisa. O que eu vou, o que eu faço? Começo a narrar o que eu estou fazendo naquele exato momento. Ah, nesse exato momento, I am getting up off minha cama e I am going to banheiro because I need to escovar my teeth. Então você vai começando a narrar o seu dia, misturando o inglês com o português vai encaixar nas palavras que você não souber. Dessa forma, você trabalha de maneira bem mais dinâmica. E conforme você está andando e narrando, você está auditivo, visualmente e sinestesicamente envolvido com o aprendizado. Porque você fala, eu estou levantando, e você já está levantando da cama. Eu estou indo no banheiro, e você está andando indo para o banheiro. Então, você começa a se movimentar, a ver, ouvir, e a associação vai acontecendo, e é uma forma de você continuar treinando o seu inglês. Ok? So let's continue to the next. Continuando para o próximo. Vivenciar o idioma. Como assim, Caio, vivenciar o idioma? Sabe aqueles momentos que você fala mais ou menos assim, cara, hoje é um dia que eu não vou estudar. Não, não preciso estudar hoje, não. Hoje é um dia de folga. E até esses dias de folga podem ser dias que você pode vivenciar o idioma. Por exemplo, você está saindo, você vai comer alguma coisa, você vai numa lanchonete, você vai num restaurante. Você já tentou, por exemplo, imaginar como que seria o cardápio em inglês? Ou então, de vez em quando, para não perder o foco, você tá com outras pessoas no restaurante, você só pensa, você usa atividade de imaginaria. Poxa, bem que o waiter podia estar por aqui, hein? Ah, peraí, tô vendo uma waitress logo ali, vou chamar ela para pedir a minha bill. Ou seja, você começa a vivenciar o idioma, usar o inglês dentro de situações tanto profissionais como pessoais, porque é como eu falei no começo, precisa ter pontos de contato com o idioma. Quanto mais você tem, mais são situações que você usa o seu inglês e você vai fixando isso na sua memória. Então, vivenciar o idioma é isso, é você estar em situações onde você está no seu dia a dia, em atividades do cotidiano, desde ir a um restaurante a comprar pão na padaria, você está se mantendo pensando em inglês. Ok? So let's continue to the next one. Continuar para o próximo. Seja um ator. Isso daqui é o mais interessante, por quê? Porque muitas vezes, tudo que nós vamos aprender, nós precisamos moldar alguém. Isso aconteceu quando a gente foi começar a andar, quando a gente foi começar a falar o português, quando a gente entra no ensino regular, quando a gente vai praticar um esporte, qualquer que seja aquilo que a gente vai fazer, a gente começa moldando alguém. Alguém serve de inspiração, a gente começa a seguir os passos e depois a gente acaba encontrando o nosso caminho. No inglês, isso acontece como? Você precisa ter em mente como que se fosse o seu role model. Pode ser um ator, pode ser um cantor, pode ser uma celebridade da área de entretenimento, pode ser qualquer outra pessoa, um apresentador de talk show, por exemplo, qualquer que seja essa pessoa que tenha o idioma inglês como primeiro idioma.
Por quê? Porque você vai começar a moldar ele. Em todos os slides anteriores, naquelas dicas, se você está ouvindo, se você está falando, se você está escrevendo, você está pensando como que essa pessoa escreveria, como que ela falaria. Molda o timbre da voz, a pronúncia, o jeito. Essa é uma dica que ela vem de muitos anos atrás, quando eu fazia ainda o curso, e que a partir do momento que você passava pela porta, entrava na sala de aula, não podia mais chamar o Eric, não podia mais chamar um outro amigo, eu tinha que chamar ou o Steven Spielberg, ou eu tinha que chamar, por exemplo, o Brad Pitt ou o Ed Murphy. Por quê? Porque nós entrávamos nesse personagem para falar inglês na atividade de sala de aula. E isso ajudava muito, ganhava uma confiança, a atividade era mais divertida naquele processo também, não ficava apenas algo maçante. E quando você menos percebia, você estava falando igualzinho aquele ator. Então, criar isso, você ter alguém a quem seguir o exemplo, é essencial para você melhorar e treinar o seu inglês, ok? And to finish, e para finalizar, não podíamos esquecer da música. Karaokê. Música é o que é mais acessível para você treinar em qualquer situação do seu dia a dia. Qualquer tipo de música, desde que não seja uma música com muito mais sons, melodias e pouca letra, não tem um ritmo específico que você precisa selecionar. Tem que ser a música que você gosta. E procura cantar ela conforme você está no ambiente propício para isso. Porque dessa forma você trabalha muito a sua articulação. Você pega uma música, por exemplo, e aí você tem lá a palavra it would be. Mas você, pela música, sabe que eles não falam it, eles juntam. It would be. É como se você não ouvisse o T. A música, por ter a melodia e você gostar, isso acaba vindo, vamos dizer assim, de repente, você não percebe, mas você já está pronunciando essas palavras mais unidas, juntas, somente fazendo o ato de cantar. Então, selecione músicas, tenha sempre ela no celular, no seu aparelho, para que no tempo livre você esteja sempre ouvindo elas. E ainda tem a possibilidade de colocar a letra no celular, ou fazer igual eu fazia quando lá em meados de 2007, 2008, que eu tinha as letras impressas e estava sempre com elas na minha mochila. Tá bom? So, guys, that's it. Let me go back my screen. Deixa eu voltar aqui a minha tela para vocês. Ok, let's wait a minute. Vamos ver um minuto. Let me get back my screen. Ok, so now you guys can see me. Agora vocês conseguem me ver. Então é isso, pessoal. Espero que essas dicas ajudem vocês. Lembra, não é pegar as 8 dicas e já tipo, não, vou abraçar elas aqui, eu vou fazer tudo isso todo santo dia. Não, às vezes você tem uma dica que você se identifica mais com ela e você fala, meu, eu consigo fazer isso todo dia. Essa daqui é simples, eu vou tentar fazer isso daqui. Poxa, isso daqui é bem bacana, gostei mesmo. E colocar no dia a dia. Quando você menos perceber, isso já vai fazer parte da sua rotina. É parte da minha rotina hoje. Quando eu tô no ônibus vindo para cá, treinar o meu inglês mentalmente, começar a fazer as atividades de engenharia, ou criar um diálogo na minha mente, ou até mesmo começar a pensar na videoaula que eu vou gravar na terça-feira, já faz parte desse processo. Então, se você fizer essas pequenas coisinhas, você já vai ver que isso vai impactar muito o seu aprendizado do inglês e vai fazer com que você comece a ter o inglês na sua rotina e entre naquilo que nós falamos que é o pensar em inglês. Você vai começar a pensar em inglês. Vai ser tão normal ter conteúdo em inglês no seu dia a dia que você vai começar a pensar em inglês. Ok? So that's it for today, guys. Isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um thumbs up, não se esqueçam de deixar um curtir, se inscrever também no canal para ficar atento, ligado nas videoaulas que acontecem de segunda a sexta, tá? E se é a primeira vez que você está chegando aqui, be welcome, e eu tenho um presente para você. Clica aqui embaixo no link da descrição do Passaporte para a Fluência. Se você está procurando um método de como estudar sozinho,
montar o seu próprio curso, não ficar perdido com esse monte de conteúdo que tem na internet, eu recomendo você dar uma olhada no Passaporte para a Fluência, porque vai te ajudar muito a mostrar o método que nós utilizamos aqui na Universidade do Inglês para você utilizar aí na sua casa para aprender inglês. Ok? So that's it for today, guys. Isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Bye, bye, pessoal.